Gente, a gente vem avaliando aí alguns problemas da estática dos fluidos, né? E aí nós avaliamos a equação fundamental da estática dos fluidos. E na aula passada, a gente foi para um dos ramos possíveis da estática dos fluidos, que é o estudo da manometria. Então, a gente consegue avaliar pressão ou diferença de pressão em um sistema, em uma tubulação, em algum processo que nós tenhamos interesse, utilizando estes conceitos. Alguém tem dúvida em relação à utilização desses conceitos da estática dos fluidos na manometria? Ou está tranquilo até aqui? Professor, Oi? sem dúvida. Sem dúvida? Ok. Na aula de hoje, a gente vai para o outro ramo da estática dos fluidos, tá? Utilizando aí a equação fundamental que a gente desenvolveu. Esse outro ramo, ele está ligado à presença de forças em superfícies submersas ou em sólidos submersos. E aí, essa parte da nossa disciplina, ela vai exigir aí um pouquinho da memória de vocês, tá? E aí eu espero que juntos consigamos aí resolver os problemas e fazer as devidas observações. Então, primeiramente, a gente começa avaliando os problemas mais simples. Então, a gente tinha, por exemplo, um recipiente, um fluido, né, contendo fluido, e nesse recipiente eu perguntava, olha, qual é a pressão em um ponto 2, por exemplo? Então, eu conhecia a pressão no ponto 1, conhecia a profundidade e conseguia calcular a pressão em um determinado ponto. Se eu quisesse, por exemplo, saber qual era a força que estava sendo atuada sobre esta superfície aqui, era algo relativamente simples, porque eu conheço a pressão neste ponto, conheço a área, nada mais justo do que fazer força é pressão vezes a área. E aí eu consigo pegar e determinar essa força. O A é o comprimento aqui, tá? E o B seria a profundidade dessa placa aqui, por exemplo. Então eu consigo determinar essa força. Só que vai chegar momentos, existem aí vários casos, em que essa minha superfície, ela não está dessa forma. Ela, por exemplo, ela pode estar na vertical ou até mesmo inclinada. E aí o que acontece? Conforme eu vou aumentando a profundidade, a pressão que vai atuando sobre esta superfície vai mudando de magnitude. Então veja, eu tenho pressão atmosférica aqui, por exemplo, um P0. Conforme eu vou aumentando a profundidade, a pressão em cada ponto vai alterando. E eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu preciso agora calcular qual é a força que está atuando sobre essa minha superfície. E aí, trazendo para engenharia química, tá? Ou qualquer outra engenharia. Imagine que vocês estão dimensionando, por exemplo, um vaso de pressão onde o fluido internamente ele está na fase líquida, tá? Então, eu tenho um reator, por exemplo, ou uma adorna, um equipamento alto, tá? Comprido, de elevada altura. Na hora que eu vou colocando fluido neste meu equipamento, a pressão no interior dele vai se alterando. Então, no momento que eu estou fazendo a concepção, o projeto do meu equipamento, eu preciso levar essa variação de pressão em consideração. Eu preciso, por exemplo, colocar uma espessura maior na base do equipamento, onde vai estar sujeito a maior pressão. Ou eu posso economizar material nas partes superiores ou não. Então, tudo isso precisa ser avaliado no momento em que nós estamos fazendo um projeto. E aí, quando estamos avaliando estes conceitos, surgem aí duas palavrinhas que vocês já ouviram falar, provavelmente, tá? Mas que possivelmente caíram também no esquecimento. Então, a primeira delas é centroide. E a segunda delas é o centro de pressão. Então, o que é que significa o centroide? Eu vou escolher, por exemplo, ou calcular, melhor dizendo, né, um local que vai representar o meu sistema. Então, ao invés de eu calcular a pressão em cada ponto e depois determinar a força, eu vou selecionar um local onde
eu vou dizer que a força está atuando. Então, é como se eu tivesse aqui um carregamento distribuído. Vocês lembram dessa frase, dessa palavra? Carregamento distribuído. Sim ou não? Lembrava não, professor. Tá. Tranquilo. Então, quando eu tenho um carregamento distribuído, quer dizer que eu estou aplicando a pressão, ou uma força, né, melhor dizendo, em diversos pontos. Então, a pressão é um exemplo aí de carregamento distribuído, tá? A pressão exercida por um fluido. Ela está exercendo a força em diversos pontos distintos do meu sistema. Se eu tivesse um carregamento concentrado, seria uma força ou uma pressão aplicada a um determinado ponto. Então, essa é a principal diferença entre os dois. E aí, o que acontece? Para simplificar a nossa vida, a gente tenta transformar algo que é um carregamento distribuído em algo que é um carregamento aí concentrado ou um carregamento único, tá? Isso tudo é para simplificar a parte matemática. Tudo bem para vocês até aqui? Como é que tá aí? Os conceitos estão claros? Professor, repete, por favor. Repito. Qual parte você não entendeu que você quer que eu repita? Essa sobre a explicação do distribuído. Tá. Quando eu falo de carregamento distribuído, eu estou falando que, por exemplo, imagina essa placa aqui, tá? Essa placa ela está submersa em um fluido. Não é apenas um ponto da placa que está sobre a presença do fluido, né? Que vai sentir a presença do fluido. Toda a placa, ela sente o fluido, né? Então, o fluido ele está pressionando aqui em diversos pontos. Ou seja, está havendo um carregamento distribuído. Concorda? Se eu tivesse aplicando a pressão em apenas um ponto, esquecendo todos os demais, eu teria aí um carregamento concentrado. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isto? Normalmente, a gente consegue resolver um problema mais facilmente se avaliando apenas um ponto. Então, a ideia do que nós vamos fazer aqui na aula de hoje, pelo menos aqui no início, é tentar simplificar isso. É pegar algo que está acontecendo de forma distribuída e aproximar para algo que aconteceria se fosse em apenas um ponto. E aí, estes conceitos de centroide, centro de pressão, eles irão aparecer aqui durante as nossas deduções e resoluções. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Professor, Oi. mas em todos os casos seria igualmente distribuída essa pressão? Não. Aqui mesmo, se eu tenho uma parede vertical, conforme eu estou mudando a profundidade, a pressão ela vai se alterando. Então, essa é uma das dificuldades. A pressão se altera com a profundidade. E eu preciso saber uma forma de pegar e calcular, por exemplo, veja que a força, a força é pressão vezes a área, né? Se a pressão muda, a força em cada ponto vai mudando também. Mas o que eu quero é, qual é uma força média, qual é uma força representativa que está atuando aqui? Justamente para facilitar nossos cálculos. Tudo bem? Ou não? Ok. Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma superfície. Vou começar com a superfície plana, tá? E essa superfície ela está inclinada. Então, veja o seguinte. A superfície ela está inclinada e eu tenho pressão do fluido atuando aqui sobre essa superfície. Aí eu vou chamar a atenção para vocês para um detalhe. Não é só a pressão do fluido que está atuando aqui, né? Eu tenho, por exemplo, também a pressão atmosférica. Mas por que eu não preciso considerar, neste caso, por exemplo, a pressão atmosférica? Já que ele está imerso, a gente pode usar a pressão atmosférica igual a zero na superfície do fluido? Se a gente fosse calcular manometricamente, sim. Mas tem outro detalhe. Se eu avaliar a pressão atmosférica está atuando tanto de um lado quanto do outro, né, da placa. Então, acaba que essas forças oriundas aí da pressão acabam se anulando.
Então, eu preciso conhecer o que está ocorrendo aqui no meu sistema, tá? Aí vou pegar essa figura e vou fazer o seguinte, olha. Quem é a pressão no ponto? Veja que a gente não vai fugir de nada do que a gente já viu na nossa disciplina até agora, tá? É literalmente a aplicação direta dos conhecimentos que nós já adquirimos. Pressão é igual a uma pressão P0, então a pressão atmosférica, por exemplo, poderia ser o nosso P0, mais um ρ de H. Aí eu vou chamar a atenção para vocês para outro detalhe. Quando vocês virem esta simbologia aqui do triângulo invertido, isso quer dizer que esse meu sistema está aberto para a atmosfera, tá? Então eu já deixei aqui essa simbologia para chamar a atenção para vocês, caso vocês estejam trabalhando com algum projeto ou resolvendo algum problema, e essa simbologia aparecer, significa que aquele equipamento está aberto para a atmosfera. E aí, a minha superfície ela é inclinada. Então, veja, imagina que aqui, essa direção que eu estou citando, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é a direção Y. A pressão, ela aumenta linearmente com Y? Não. A pressão aumenta linearmente com a profundidade, com H. Então, olha aí o teorema de Steven sendo avaliado novamente, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma relação, ó, H vai ser Y, né, a profundidade ou a cota Y, vezes o seno de θ. Basta fazer aqui a análise de um triângulo retângulo, ó. Fiz um triângulo retângulo, por exemplo, aqui, cateto oposto. Então, y seno de θ vai dar a minha profundidade. Então, y é variável, logo h também aqui é variável. Dúvidas até aqui? Y é a distância até o ponto? Y é meu eixo de coordenadas. Y não é um valor fixo, não. Certo, obrigado. H também não é fixo, não. Para cada valor de Y, eu vou ter o novo valor de H. Aí, deixa eu perguntar a vocês. Eu creio que vocês fizeram isso também lá na disciplina de cálculo, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma determinada função, como é que eu consigo avaliar o valor médio desta função? Se eu falar para vocês, olha, a minha função é 2x ao quadrado e x varia de 0 a 1, de 0 a 2, por exemplo. Como é que eu sei o valor médio dessa minha função? Integrando no intervalo? Você integra no intervalo e divide pelo intervalo, né? Então, para determinar o valor médio, eu preciso fazer esta observação. Então, o que eu vou fazer aqui é justamente isso. Eu vou pegar e vou tentar calcular a minha força, tá? Então, inicialmente, ó, já eu chego lá no intervalo. Para saber minha força, eu preciso integrar, né? No caso aqui, como a pressão ela não é constante, eu preciso integrar a pressão na área. Se a pressão fosse constante em todos os pontos, seria P dA. Mas como ela não é, eu preciso fazer esta integração e aí eu vou saber qual é esta força. Então, peguei a minha expressão, P é igual a P0 mais ρ de H. H, a gente acabou de verificar que é Y vezes o seno de θ. E nós temos a expressão da força. Virou esta expressão aqui um pouquinho maior. Até aqui, alguém está com dificuldade? Alguém não entendeu alguma passagem? Tá tudo bem? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplificar um pouquinho mais. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha. P0, ele é constante, né? É a pressão, por exemplo, atmosférica aqui no nosso caso. ρg e o seno de θ também são constantes. Então, ficou dentro da integral apenas y dA, tá? Então, veja, P0, a integral de P0 dA vai ser o próprio P0A, né?
porque o P0 pode sair da integral, e a integral de dA é igual a A, e as constantes também eu retirei de dentro da integral. E aí eu preciso fazer justamente essa integração que eu estava comentando para vocês. Eu tenho que pegar e tentar simplificar isso daqui, porque senão eu vou ter que pegar e ter uma função, integrar esta função para encontrar quem é a minha força resultante. E aí que surge o conceito de centroide. Se eu tiver uma superfície e eu quiser saber qual é o centro de massa dessa minha superfície, eu pego e faço simplesmente essa integração. Ó. Y é igual a 1 sobre a área da integral da minha função dA. Então, eu integrei a função e dividi pela própria área, tá? Então, esta aqui é uma forma de determinar o valor médio. Esse conceito a gente vai utilizar bastante, tá? E não só aqui nesta parte de estática dos fluidos, mas também nas seções que estão por vir. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a velocidade média, eu integro a velocidade na área e divido pela área. Às vezes, a velocidade ela não é constante em uma determinada seção, né? Então, por exemplo, a gente acabou vendo logo no início do curso a formação da camada limite, que indica que há variação de velocidade em uma determinada seção transversal. Então, como é que eu consigo determinar a velocidade média? É justamente fazendo esta observação. E aí vejam que a minha expressão ela acabou sendo bastante simplificada. Ao invés de aparecer o integral de y dA aqui, vai aparecer um yc vezes A. Aí, olha só. Se eu sei que H é y vezes o seno de θ, yc vezes o seno de θ, naturalmente, se torna HC. Então, se eu quiser saber qual é a força que esta superfície está sendo exposta, basta conhecer o meu ponto, o centroide dessa minha superfície. Conhecendo o centroide, eu identifico aqui qual é a força que está atuando. Eu consigo computar a pressão do fluido, uma pressão média que esse fluido está realizando sobre a minha superfície. Tudo bem até aqui, gente? Então, a gente sai de algo que estava distribuído e vai para algo que está concentrado. Então, este ponto representa toda a pressão que o meu fluido está ali, que minha superfície está sofrendo por conta da presença deste fluido. Dúvidas? Pode falar, Matheus. Isso representa, tipo, qualquer situação estática, por exemplo, mesmo se tiver uma coluna de fluido muito grande, a variação não vai ser significativa, essa das extremidades para essa variação média, para esse valor médio, melhor dizendo? Não, é uma boa aproximação isso daqui. Eu entendi o que você quis dizer. Esse valor médio vai ser representativo para o meu sistema, é isso? Isso. Vai sim. Porque ele parte do... Explico sim. Ele parte do pressuposto que eu conheço o centro de massa da minha superfície. Então, quando vocês estiverem avaliando, por exemplo, mecânica dos sólidos, que a gente vai fazer um link aqui com ela rapidamente, ela identifica justamente esse centro de massa. Todos os cálculos que são realizados na mecânica dos sólidos são aplicados no centroide também, tá? Valber, qual passagem você quer que eu reexplique aqui? Como chegou a HC, professor? Eu não entendi o que você fez. Ah, tá. Aqui, ó, logo no início, nós temos que H é igual a Y seno de θ. Então, YC vezes o seno de θ virou HC. Então, é uma transformação bem natural de ser realizada. Ah, tá bem. Obrigado. Nada. Então, tá aqui. Consegui calcular a força que esta superfície está sendo exposta. Só que não adianta a gente parar aqui nesta força, tá? Porque imagina o seguinte, imagina que isso daqui é, por exemplo, uma comporta. Imagina que a gente está avaliando uma barragem agora. E essa minha superfície, ela precisa abrir.
Ou então, se eu estou no equipamento, este equipamento ele tem uma porta de acesso. Como é que eu posso computar, por exemplo, qual é a força necessária para que essa porta de acesso se abra? Ou o contrário, se essa porta de acesso se abrir para fora, qual é o reforço que eu preciso colocar nesta porta para que ela suporte a pressão do fluido ali dentro, para que não se rompa de forma inadequada e cause um acidente. Então, além de computar a força, nós precisamos computar a pressão lá naquele ponto, tá? Ou o momento, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Normalmente, nós computamos a força, e se eu quero saber o momento, como é que a gente sabe computar o momento de algo? Acho que vocês viram isso lá em Física 1, se eu não me engano. Velocidade vezes deslocamento. Não. Tem outra forma. Você falou Integral da velocidade, né? É momento de força, tá? força igual ao integral do momento. Se eu tiver, por exemplo, uma força sendo aplicada, tem até um exemplo lá nos livros, que eles colocam duas crianças em um balanço, por exemplo. Para que o momento seja igual, e eu conheço, por exemplo, a força-peso atuando em um ponto vezes a distância é igual a força-peso do outro ponto vezes a distância, né? Então, força vezes distância. E é aí que entra os conceitos de linha de ação, que nós vamos ver daqui para frente, e ponto de aplicação. Então, eu tenho a minha força aqui, a gente acabou de deduzir, e essa força, ela foi computada e nós avaliamos que aqui é a pressão média que está atuando sobre um corpo. Essa pressão média, ou esse termo que nós estamos computando, a gente pode simplificar como sendo a pressão no centroide, tá? Então, esse termo aqui, ó, principalmente se a gente avaliar que a pressão atmosférica ela está atuando dos dois lados, então acaba ocorrendo uma compensação, vai ser avaliado como a pressão do centroide. É como se toda a pressão tivesse sendo aplicada em um único ponto, tá? Veja que isso simplifica muito nossos cálculos. A gente saiu de algo que tinha integral, que era distribuído, que eu tinha que conhecer a pressão em diversos pontos, para o conhecimento da pressão agora em um único ponto. Feito isso, e conhecendo que força vezes aquele deslocamento é o momento da força ali, eu preciso conhecer isto para tomar as medidas necessárias, a gente precisa computar, né? Então, se eu tenho minha força para conhecer esse momento, então esse momento vai ser y, a distância aplicada, vezes a própria força. Só que trazendo isso para a abordagem distribuída, que é o que ocorre com os fluidos, a minha força, né, pressão vezes a área, vezes a distância. Então, veja, aqui o YP é um ponto específico. Este Y aqui é ao longo de toda a minha superfície. Então, mais uma vez, a gente está tentando simplificar. O que antes era algo que estava distribuído, vários momentos aqui, eu vou concentrar em um único ponto. Fiz isto, então veja que eu preciso ter o conceito de momento aqui bem definido, tá? Eu preciso ter o conceito de centroide bem definido. A gente consegue agora definir e computar as coisas de maneira mais adequada. Então, avaliando, por exemplo, ó, eu deixei aqui a integral. Então, se eu quero saber o momento da força resultante, é a integral de y PdA. Quem é a pressão? A gente verificou que a pressão é P0, ρg, y vezes o seno de θ. Veja que o lado direito eu estou avaliando de forma distribuída, tá? E o lado esquerdo está na forma concentrada. Peguei e apliquei a minha equação. E agora, veja que no caso anterior aparecia aqui a integral de y. E neste caso agora aparece a integral de y ao quadrado. Esse termo, integral de y ao quadrado, remete o que a vocês? Vocês já viram isso também. Alguém lembra?
Esse termo, a integral de y ao quadrado dA, ele está relacionado ao momento de inércia, tá? Ou segundo momento de inércia, é o momento de inércia da área, definido como IXX, tá? Então, vocês vão ver na literatura isso com uma frequência muito grande. E o que é que eu estou mostrando a vocês aqui? É que esse segundo momento de inércia, ou esse momento de inércia da área, aqui no nosso caso, por exemplo, seria algo relativamente simples, se for uma superfície simples de ser avaliada, tá? Se for uma superfície plana. Mas nem sempre essas superfícies serão expostas ou serão avaliadas dessa forma. Eu posso ter superfícies curvas, eu posso ter superfícies de diversas formas. E aí eu preciso computar esse meu momento de inércia aí para utilizar no meu equacionamento e saber qual é o momento resultante, tá? O momento de força resultante. É este momento, é este cálculo de momento de força resultante que eu preciso conceber, que eu preciso conhecer para definir a estrutura ou de uma barragem ou de um equipamento de contendo fluido e assim sucessivamente. Tá claro para vocês? Ou tá confuso? Tá confuso, por favor, repete. Repitam, com certeza. Vou até voltar aqui, tá? A gente computou a força. Então, sabendo que a força está atuando ali, por exemplo, imagine que isso daqui é uma comporta. Eu tenho uma força média, uma força resultante atuando sobre essa porta, sobre essa comporta. Se eu quiser abrir essa comporta, eu vou ter o momento de força, né? Que é força vezes deslocamento. Certo? Ou não? Sim. Ok. Então, eu tenho esse momento de força. Eu preciso conhecer qual é esse momento de força. Está indicando o quê? É uma resistência à movimentação dessa superfície. Então, por exemplo, o que acontece bastante? Quando um carro ele cai no rio, por exemplo, eu tenho passageiros no interior deste veículo. Por que fica tão difícil abrir as portas do veículo? Justamente por conta da presença dessa força aqui adicional, tá? No livro do Sênio, ele traz até um exemplo relacionado a isto. Então, eu tenho uma distância ali que eu preciso computar para definir qual é esse meu momento, qual é essa força necessária, tá? Então, é justamente nesse sentido que a gente precisa saber computar isso daí. Então, a minha força, ela não está aplicada em um ponto. Ela está aplicada de forma distribuída, de acordo com a pressão. O meu fluido atua sobre toda a superfície. E para calcular esse momento, eu preciso resolver esta integração. Tudo bem até aqui? Veja que a gente já computou a força resultante, né? Anteriormente. A gente agora precisa conhecer quem é esse YP aqui. Pode falar. Então, no caso, para conhecer o momento em um ponto, eu tenho que conhecer os momentos ou a influência da pressão em todos os pontos. Em todos os pontos. Só que a nossa ideia é simplificar isso. É fazer que você não tenha necessidade de conhecer em todos os pontos. Então, lá no final, quando surge aquele momento de inércia da área, por exemplo, aquele termo é justamente para evitar que você tenha necessidade de conhecer o momento em todos os pontos. Porque senão eu ia ter que conhecer a pressão e a força em cada ponto desse e isso fazendo um somatório aí com cada distância. Ia ficar uma atividade muito complexa. Então, eu quero computar o meu momento da força resultante e, para isso, eu tenho que ter o conhecimento do momento devido aos carregamentos aqui ou às forças atuando de forma distribuída. Então, o momento vai ser distância vezes a força, tá? Feito isto, eu conheço a minha expressão da pressão. Pressão vai ser uma pressão no ponto zero, lá no P0, né? Pressão atmosférica, por exemplo, se estiver aberto para a atmosfera. Ρg, Y, seno de θ. A gente acabou de ver, né?
que esse seno de θ surge porque estou avaliando a profundidade. Ao fazer isto, substituo na minha expressão e retiro os termos que são constantes. Então, P0 é constante, o ρg é constante, o seno de θ é constante. Então, fica aqui, ó, apenas y, que já estava aqui, vezes o y que vem do termo da pressão. Então, apareceu a integral de y ao quadrado dA. Esse termo, integral de y ao quadrado dA, é o chamado segundo momento de inércia. Tá claro para vocês? Sim, eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu queria perguntar como é que a pressão atmosférica age dos dois lados do sólido. Vamos lá. Se eu estou avaliando, por exemplo, a pressão. A pressão aqui neste ponto é a pressão da coluna de fluido, não é? Mais a pressão atmosférica, concorda? Sim. E a pressão aqui neste ponto é a pressão da coluna de fluido mais a pressão atmosférica, não é? Então, eu tenho pressão Sim. atmosférica de um lado e pressão atmosférica do outro. Acaba se anulando aí. Tudo bem? E a outra pergunta é sobre o empuxo. Por exemplo, a gente tem a pressão do fluido atuando sobre uma das superfícies do sólido. O empuxo ele não deveria estar empurrando embaixo também? A gente precisa considerar isso? O empuxo, não agora, ainda não. O empuxo a gente vai avaliar um pouquinho mais para frente. Eu estou avaliando aqui a atuação de força sobre uma superfície. O empuxo, ele ocorre sobre um volume. O empuxo está relacionado à flutuação de um objeto que possui volume. Aqui eu estou avaliando a presença de forças atuando sobre uma superfície. Sobre uma área. Certo. Obrigado. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Ficou confuso? Alguém que queira falar algo? Então tá. Então, olha só. Calcular esse segundo momento de inércia nem sempre é uma atividade trivial, tá? Existem formas, aqui é porque a gente está utilizando a superfície plana como exemplo, tá? Mas existem aí formas um pouco mais complexas de serem computadas esse momento, esse segundo momento de inércia ou momento de inércia da área. Então, vou deixar aqui com vocês algumas formas comuns aí que tenhamos aí a necessidade de conhecer esse segundo momento de inércia, tá? Então, por exemplo, um retângulo. O segundo momento de inércia é definido como AB ao cubo sobre 12. Então, veja que são expressões que não são tão usuais assim de serem observadas, tá? Então, já existem aí ábacos, né, ou tabelas para estas formas. Nós também conseguimos computar isso daqui, tá? Mas a gente vai parar aqui nessa parte de superfícies submersas, porque já começa a ter uma interação muito grande com a parte de mecânica dos sólidos, tá? E aí, a parte da mecânica dos fluidos aqui, ela está justamente em quantificar a força como sendo pontual. É transformar algo que estava distribuído em algo concentrado para que eu possa fazer os balanços de força lá na minha superfície e avaliar de forma adequada quais são os reforços estruturais que eu vou precisar realizar. Aí, eu trouxe dois exemplos aqui. Eu tenho, por exemplo, um primeiro exemplo que é uma barragem comum, tá? De por exemplo, uma hidrelétrica. Então, eu tenho fluido de lado, água, e aí eu preciso entender qual é a estrutura que eu vou ter aqui para a minha barragem. Então, percebam, tá? Às vezes a gente não presta muita atenção nesses detalhes. As barragens, elas possuem uma espessura maior aqui na parte de baixo. Então, o que isso significa? É justamente por conta da maior pressão aqui na parte inferior, tá? Então, eu tenho que ter um reforço estrutural. Aí, olhando ainda este exemplo da barragem, e não tem como a gente evitar de falar sobre
algumas coisas que não são tão bem-vindas, alguns acidentes, eles ocorrem e a gente precisa compreender o porquê que esses acidentes ocorrem. Então, por exemplo, um caso triste aí é a barragem de Brumadinho, tá? Onde 262 pessoas vieram a óbito por conta de um erro de cálculo aí. Então, tinha uma barragem e aconteceu este desastre. Vou voltar aqui para o nosso equacionamento. Essa primeira etapa aqui. Olhando para este equacionamento, qual é uma possível causa? Ou qual é a simplificação que nós fizemos aqui que pode ter promovido aquele acidente? Não sei considerar o ângulo constante? O ângulo ali é constante, mas tem outra coisa que não é constante que nós consideramos constante. Por exemplo, o fluido que aquela barragem está retendo, ele não é um fluido comum, tá? Não é apenas água que está de um lado. Eu tenho água com minério. Né? Se eu tenho, vamos supor, água com minério, vocês acham que a massa específica ela fica constante durante toda a minha altura? Ou será que eu tenho um acúmulo de minério maior na parte inferior? Acúmulo de minério na parte inferior, porque a densidade é maior. Então, ele vai sedimentando, né? Então, veja que fazer essa consideração que nós fizemos, olha, a integral, e passamos o ρg, né? O G tudo bem, mas o ρ saiu da integral, considerando constante, pode promover aí o óbito de 262 pessoas. Então, quando vocês estiverem avaliando o problema, tomem cuidado com as considerações, tá? Cada caso ele precisa ser avaliado com muito cuidado, tá bom? Então, começou a ter um acúmulo de material sedimentar aqui na parte inferior tão grande que a massa específica aqui estava alta, estava elevada. Se a massa específica estava elevada, e aí eu já venho até para cá, ó, eu desloquei esse meu momento da força resultante. Veja que quem computou uma possível causa, quem computou, ele computou como se fosse apenas água. E aí o momento da força estava aqui, né? O YP. Então, força vezes esse ponto, vezes esse Y. No momento em que eu aumento a massa específica na parte inferior, eu estou deslocando esse YP mais para baixo, eu aumento o momento de força. E aí, pode ocorrer esse tipo de problema aí. Eu gosto de trazer esses casos, não que eu goste, né, que uma tragédia dessa tenha ocorrido, mas para chamar a atenção, que às vezes a gente fala, foi só uma vírgula que eu errei, eu só considerei constante. Isso pode ter aí consequências muito grandes, tá bom? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Tá claro, professor. Beleza. Então, esse conteúdo, ele traz um pouquinho mais de complexidade, porque ele precisa de mais abstração, tá? Quando a gente fala em momento de inércia, em centro de pressão, isso assim sucessivamente. A outra parte, envolvendo aí corpos submersos, e aí Matheus já até trouxe a questão do empuxo, é quando eu tenho um corpo completamente submerso. E aí, ao invés de avaliar a distribuição de forças em uma superfície, eu vou avaliar a distribuição de forças em um volume. E aqui as coisas elas ficam até um pouquinho mais simples, tá? Então, se eu tiver um corpo e ele estiver completamente ou parcialmente submerso, a força de empuxo ela estará presente, tá? Então, agora, neste momento, por exemplo, nós temos a força de empuxo atuando sobre nós, porque nós estamos submersos em um fluido que é o ar, no caso. Só que como o ar ele possui uma massa específica muito pequena, essa força de empuxo ela também apresenta uma pequena magnitude. Então, eu vou pegar aqui, ó, um recipiente, e nesse recipiente eu vou pegar
e vou colocar um sólido com um formato qualquer, tá? Então, eu já fiz aqui um formato bem aleatório para que a gente não fique preso. Deixa eu voltar. Não fique preso aí a formatos bonitinhos, tá? Então, tá aqui o meu corpo submerso. Nesse momento, eu identifico o seguinte, olha, este corpo ele tem uma grandeza, tá? Ele tem um tamanho suficientemente grande para que a pressão em um determinado ponto seja diferente da pressão em outro ponto, né? A gente sabe que pressão vai ser a pressão atmosférica, por exemplo, mais ρgh. Então, eu tenho um ρgh aqui, eu tenho um ρgh aqui neste ponto. Veja que a altura variou, e eu não posso pegar e considerar como sendo igual, né? Então, coloquei aqui o y apontado para cima, tá? Como a minha convenção. E vou avaliar essa variação de pressão nessas duas cotas aqui. Feito isso, eu consigo aferir a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2. Aí observe o seguinte, ó, as pressões, elas apontam sempre para o centro de massa, tá? Do corpo. Então, lembre-se desse detalhe. Eu tenho aqui minha pressão atmosférica. Então, se eu quiser saber qual é a variação de força que esse corpo está submetido, ele está submetido, por exemplo, a uma força P2 vezes uma área, um elemento de área, menos P1 vezes a área. Por que eu coloquei P1 como negativo? Porque P1 ele está contrário a Y, tá? Se eu colocasse o Y para baixo, o P1 seria positivo e o P1 seria positivo e o P2 negativo. Então, apenas minha convenção. Y apontado para cima, P2 está no mesmo sentido de Y, P1 no sentido contrário. Até aqui está claro para vocês? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Paz de Cristo, né? Então, ó, coloquei. Quem é P2? É a pressão atmosférica mais ρgh2. Se eu estou fazendo balanço de forças, eu preciso multiplicar pela área. E P1 é a pressão atmosférica mais ρgh1. Vejam que pressão atmosférica dA acaba anulando e vai ficar ρgh2dA menos ρgh1dA. Neste momento, eu posso colocar o ρg e o dA em evidência, tá? É um elemento de área. E a variação de força que meu corpo ele está sofrendo aqui é devido à variação de altura conforme esperado. Então, eu tenho essa variação de forças e no momento que eu tenho, por exemplo, H2 menos H1, H2 menos H1 é justamente a dimensão deste corpo, é justamente a altura do corpo. Então, a altura do corpo vezes a área, a gente vai chamar de volume de fluido deslocado. Então, na hora que eu coloco este corpo, o volume de fluido deslocado é o próprio volume do corpo. Então, veja que todo equacionamento que surge, ele aparece de uma forma muito natural, tá? Sem que tenhamos aí de fazer muitos esforços. E na maioria dos casos, na mecânica dos fluidos é assim. Apesar dos equacionamentos, em alguns momentos, não ficarem tão simples, né, tão reduzidos, mas os termos eles vão surgindo de uma forma muito natural. E é isso que a gente precisa prestar atenção. É o significado físico daqueles termos que vão aparecendo e tentar interpretar da maneira mais adequada, tá? Eu fiz isto, e aí eu vou fazer a minha integração. Então, se eu tenho um pequeno, né, uma infinitesimal de força aqui sendo aplicada, se eu quiser conhecer toda a força que está sendo aplicada sobre o corpo, vou fazer a integração. A integral de dF é o próprio F, e a integral de dV é o próprio V. Tá? Então, agora, eu vou lá e faço meu balanço de força sobre este corpo. Eu tenho força-peso atuando para baixo, e eu tenho a força de empuxo atuando para cima. Então, isso daqui é a parte mais importante que a gente vai compreender a partir deste tópico de empuxo. Como é que eu sei se um corpo ele vai flutuar ou não a partir deste balanço de forças, tá? Então, eu fiz esse meu balanço de forças, aqui chamado de princípio de Arquimedes, tá? Sim, será uma força ascendente.
Então, por que chamado de princípio de Arquimedes? Lá na antiguidade, era avaliado o valor de um material a depender se ele flutuava ou não no fluido, né? No caso, seria a água. Então, o princípio de Arquimedes ele estava avaliando justamente a força de empuxo. E aí, por que eu estou falando de um material? Porque a característica deste material aqui vai estar relacionado com, por exemplo, a massa específica dele na hora que eu vou computar a força-peso. Cuidado que a força de empuxo ela está relacionada ao fluido, tá? E a força-peso ao sólido. Então, se meu corpo está em equilíbrio, né? A gente sabe, nós estamos avaliando aqui a estática dos fluidos. Então, o somatório das forças é igual a zero. Nada de novo. Fiz o somatório das forças, então, peso menos empuxo é igual a zero, ou peso é igual a empuxo, se meu corpo está em equilíbrio. Então, quando os corpos estão parcialmente submersos, né? Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, por exemplo. Eu tenho um corpo, ele está parcialmente submerso. Como é que eu calculo o empuxo? O empuxo é o volume do corpo, vou até voltar aqui, ó, é o H2 menos H1, que está no interior do fluido. Cuidado com isso, tá? E o peso, ele atua sobre todo o volume. O empuxo é apenas na parte do sólido ou do corpo que está submerso, e o peso atua sobre todo o corpo. Então, vou computar justamente isso. Então, eu dividi esse meu corpo em duas partes. Volume 1 e volume 2. Volume 2 é a parte que está submersa. Então, tenho peso, que é o ρ do sólido, vezes a gravidade, vezes o volume. Ρ do fluido, gravidade vezes o V2. Então, aqui, V é o V total, tá? V1 mais V2. Então, observe que nós temos a seguinte situação, ó. Que são casos bem simples de serem avaliados. Se a massa específica do corpo for menor do que a do fluido, o meu corpo ele vai estar parcialmente submerso, tá? Ele vai estar flutuante. Se eu tiver a mesma massa específica, o corpo e o fluido estiverem a mesma massa específica, o ponto que eu colocar este corpo, eu vou ter um equilíbrio de forças e este corpo vai estar em equilíbrio. E se meu corpo tiver uma massa específica maior do que a do fluido, ele vai afundar. Então, são essas observações, são bem simples, tá? Que nós avaliamos aqui quando estamos estudando empuxo. Então, cuidado. O empuxo é avaliado sobre o volume que está submerso e é quantificado utilizando as propriedades do fluido. O peso atua sobre todo o corpo e é avaliado utilizando as propriedades do sólido. Tá claro para vocês? Tranquilo, professor. Essa parte é mais tranquila do que as forças em superfície, né? É sim. Ficou mais claro com mais. Na prova a gente vai focar nas forças em superfície, então. Então, eu vou deixar uma atividadezinha aqui para vocês entregarem, tá? É uma atividade bem direta sobre empuxo aí, então não gasta nem 2, 3 minutinhos para resolver. O conteúdo da nossa disciplina, ela acaba aqui, tá? Aí o que acontece? Nos semestres passados, eu realizei as aulas de revisão. Só que muitas vezes chegava no dia da aula de revisão e aí ninguém tinha dúvida. E como não tinha dúvida, a gente encerrava a aula de uma maneira muito rápida e isso não é tão adequado assim, tá? Eu quero contribuir da melhor forma possível com vocês. Alguém tentou fazer alguma das atividades propostas? Ou da lista, ou do livro, e teve dificuldade? Eu fiz uma do livro, mas era daqueles primeiros capítulos e não tive tanta dificuldade, não. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu separei 3 questões aqui. Eu não vou fazer os cálculos com vocês, mas eu quero que vocês compreendam o conceito que está por trás dessas questões, tá? E aí a gente vai discutindo rapidamente para fechar a aula de hoje. E vocês, quando forem fazer os exercícios,
já ter um pouquinho mais de consciência aí sobre as resoluções, tá bom? Essa é uma das questões que eu selecionei lá na lista que eu passei para vocês, tá? Naquela última lista lá de questões selecionadas do Senja. Esse problema, ele é definido da seguinte forma. Eu tenho água, vou chamar de água doce aqui, tá? Vixe, tá até errado aqui, tá? Água doce de um lado e água salgada do outro. E essa água doce com essa água salgada, elas estão conectadas através de um sistema de tubulações, então a gente chama isso aqui de vasos comunicantes. Então anota esse conceito aí, vasos comunicantes. E eu quero saber qual é a variação de pressão que eu tenho por conta dessa mudança de fluido. Então eu tenho água doce de um lado, água salgada do outro. Como é que eu posso compreender este problema? Se eu tenho água doce confinada em um recipiente e água salgada confinada em outro recipiente, eu vou chamar aqui de PA e vou chamar aqui de PB, tá? Quer dizer que eu tenho pressão no interior destes recipientes. Tranquilo até aí? Acho que sim, né? Então, eu tenho pressão no interior desses recipientes. Se eu tenho pressão no interior destes recipientes, qual é a tendência do fluido que está no interior do recipiente? É ficar no interior do recipiente ou sair? Ou ter um fluxo para fora? Se tem pressão, o fluxo para fora. Beleza. Então, eu vou colocar aqui duas setinhas, ó, apontando os fluxos, tá? Então, eu tenho PA vindo da esquerda para a direita e tenho PB vindo da direita para a esquerda. Percebam que PA e PB possuem sentidos contrários. Aí, como eu estou avaliando um problema de acordo com a estática dos fluidos, eu não tenho escoamento. Então, essa aqui seria PA está nesse sentido, PB está nesse sentido. Aqui eu tenho uma coluna de fluido aqui de ar, tá? Então, água doce tem uma coluna de fluido. Então, a pressão está sendo realizada apontada para baixo. Depois, eu tenho uma coluna de mercúrio. Aí eu vou até dar um zoom aqui. Eu tenho essa pequena coluna de mercúrio vindo para baixo, neste sentido. E do lado de cá, eu tenho uma coluna de mercúrio maior vindo neste outro sentido. Percebam que se eu dividir essa coluna de mercúrio do lado direito em duas partes, eu vou ter aqui uma pequena coluna de mercúrio aqui e uma pequena coluna de mercúrio aqui nessa região. Como estão nos sentidos contrários, essas colunas de mercúrio que possuem a mesma altura, elas acabam se anulando, né? São sentidos opostos a uma resultante igual a zero aí, quando ela se encontra. Então, a única parte da coluna de mercúrio que tem influência sobre o meu sistema é essa região excedente aqui. Vocês conseguem visualizar isso? Vocês compreendem isto? Sim, professor. Eu posso fazer, utilizando este conceito, como eu também posso utilizar o teorema de Stevens. O teorema de Stevens fala o seguinte, olha, se é o mesmo fluido e está numa mesma cota, é a mesma pressão. Então, aqui, mesma pressão, não preciso nem considerar o que acontece aqui neste intervalo. E aí, eu avalio, então, o que acontece aqui com essa coluna excedente da mesma forma. Então, tá aí, meu P2, a coluna excedente, tá? Depois eu tenho a coluna de ar, e aqui eu posso fazer a mesma avaliação, né? Então, a coluna de ar excedente, de 70 centímetros aqui no caso, e depois eu tenho a coluna de água salgada. Nesse caso, a coluna de água salgada, ela vai ser contrária a PB também. Então, na hora que eu for fazer o meu balanço, na hora que eu for identificar como é que fica a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, eu vou seguir nas setinhas, tá? Então, da esquerda para a direita, P4 está contrário a PB, tá? P4 e PB. A coluna de fluido está aqui, ó. Ela, se você imagina o seguinte,
Se você reduzir a pressão aqui em PB, essa coluna de fluido ela tende a subir ou a voltar para o interior do vaso? Então, esse também é um conceito que eu tento fazer. Se eu diminuir a pressão aqui, P1, ele não tende a subir, né? Ele está contribuindo com o PA. Tá claro para vocês? Tá. Então, eu vou tentar fazer justamente esse balanço. Então, fica, ó, PA, P1 ele está contribuindo com PA, então mais P1. P2, ele não está contribuindo com PA, está no sentido oposto, menos P2. P3 está no sentido oposto, menos P3. P4 está contribuindo com PA, mais PA, menos PB. Então, eu tenho uma PA mais P1, menos P2, menos P3, mais P4, menos PB igual a zero. E aí, eu posso expressar isso daqui de acordo com a estática dos fluidos, né? Rho e GH em P1, P2, P3 e P4. Tá claro para vocês isso daqui? Alguém não entendeu? Ficou com dúvida em alguma parte? Não tenham vergonha não, tá? Pelo amor de Deus. Ok. Então, se todos entenderam, eu vou dar continuidade, tá? Eu peguei esse outro exemplo aqui, e ele é bem semelhante. Eu tenho pressão do gás no interior de um reservatório. Então, esse gás, ele vai tentar sair. E eu quero conhecer a pressão desse gás, tá? Então, aqui está também sendo avaliado de acordo com a estática dos fluidos. Isso daqui, que vocês estão vendo, é um sisteminha natural também, tá bom? A gente utiliza muito o que a gente chama de selo hidráulico. Então, às vezes, a gente tem uma produção de um determinado gás, por exemplo, através de uma reação, e a gente quer armazenar aquele gás. Então, como é que a gente faz? A gente deixa um espaço para que o gás ele consiga ir fluindo, e interligado à saída desse recipiente, eu coloco uma coluna de fluido para impedir que o gás ele saia, tá? Então, o nome disso é selo hidráulico. Então, aqui é basicamente um selo hidráulico, só que contendo vários fluidos. Então, qual é a pressão deste gás aqui dentro? Então, o gás ele vai tentar sair. Vou dar um zoom aqui, tá? Para ficar mais claro. E eu tenho essa coluna de gás. Aí eu pergunto a vocês, olhando aqui para essa expressão, vou até deixar aqui, tá? Eu tenho PA mais a coluna de gás menos a coluna de mercúrio. A coluna de gás, ela é significativa? Não muito, porque Rho é pequeno. Rho é muito pequeno. Então, eu estou comparando, por exemplo, Rho igual a 1 com Rho igual a 13.000. Então, a coluna de gás teria que ser aí na casa de quilômetros para pegar e ter a mesma pressão de 1 metro da coluna de mercúrio, tá? Então, pressão do gás no interior aqui, mais P1, que eu posso desconsiderar, menos a pressão da coluna de mercúrio, menos P3, já que está no sentido contrário, né? Mais P4. Aqui também é algo semelhante, né? Se eu tenho mercúrio como fluido, será que essa pressão aqui do ar, ela vai ter influência na minha resposta? E aí eu já indico a vocês uma coisa. Tentem resolver o problema considerando a coluna do ar e desconsiderando a coluna do ar. Vejam, verifiquem, né, quantitativamente se é significativo ou não esta coluna aqui, a pressão exercida por esta coluna. E depois eu tenho a água. Coluna de água aqui, também no sentido negativo. Acabou aqui? Ele está aberto ali em cima. Se Para está a pressão aberto, atmosférica. eu tenho pressão atmosférica. Só que veja, eu não considerei a pressão atmosférica. Se eu não considerei a pressão atmosférica, por exemplo, essa pressão A aqui, ela é absoluta ou manométrica? Se eu desconsiderar Manométrica. a pressão manométrica, tá? Então, vejam que é bem tranquilo, bem simples, tá? Então, no caso aqui, nosso PB, se eu considerar igual a zero, vai ser, PA vai ser manométrica,
E se eu considerar PB como sendo a pressão atmosférica, igual a 1 atm, o PA vai ser a pressão absoluta. Pode perguntar. Ali na coluna do ar, né, a gente tem P3 e P4. Aham. Só que a gente tem a mesma cota ali, né, perto do mercúrio. Aí eu posso considerar P4, se tivesse o dado, né? Poderia considerar apenas P4 dali para baixo? Não, o P4 você avalia a partir dessa distância aqui também. 22 polegadas. Você está olhando o P4 como se fosse 14 mais 10, né? Pensei que, como eles têm lados opostos, eu poderia cortar, mas eu vi que o que importa é o sentido em direção à cota, no caso, né? Uhum. Aí você vai acabar subtraindo, né? Depois que você colocar os termos em evidência, já que é a mesma massa específica. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Tranquilo, professor. Acho que vai ficar mais complexo quando parar para resolver mesmo, mas deu para entender a lógica das pressões. Tá. Aí vamos agora para o nosso último exemplo. O exemplo é o seguinte, tá? Eu tenho mercúrio aqui, e aí, inicialmente, ambas as superfícies aqui estão abertas. O óleo, ele não foi colocado ainda, tá bom? Então, se eu tenho mercúrio aberto para a superfície de um lado e mercúrio aberto para a superfície do outro, eu não tenho variação de pressão. Logo, os níveis de mercúrio, aqui tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, estão iguais inicialmente, tá? Aí o que acontece? Eu vou lá, eu tenho um espaço de 12 centímetros inicialmente e preencho de óleo. O que acontece aqui no meu sistema? A coluna tem que subir para equiparar a pressão. O princípio de... Esqueci o nome. Pascal? Antes disso, se eu coloquei óleo aqui, por exemplo, imagine que eu preenchi óleo. Eu não tenho que ter um deslocamento de fluido? Eu concordo com você, tá? Justamente por conta da variação de pressão mesmo. Mas a quantidade de óleo a ser adicionada não é simplesmente 12 centímetros. E na hora que eu coloco o óleo, eu estou promovendo o deslocamento do mercúrio para o lado direito. Então, a quantidade de óleo que eu vou adicionar vai ser relacionada a uma altura maior do que 12 centímetros. Vai ser 12 centímetros mais um deslocamento que ocorreu aqui do mercúrio. Vocês conseguem enxergar esse deslocamento, esse fenômeno físico? Ok. Então, a pegadinha desse exercício é justamente essa, tá? Muita gente acha que colocou óleo aqui e pergunta na questão, qual é o volume de óleo? Conhece o diâmetro, conhece essa altura e fala que o volume de óleo a ser adicionado máximo é apenas este. E não é. Existe esse deslocamento. Então, eu vou lá e adiciono, né? E vejo, olha, o que ocorre? Eu tenho pressão de óleo de um lado e agora, do outro lado, eu tenho a pressão da coluna de mercúrio. Eu não vou computar a pressão atmosférica porque está aberto para a atmosfera dos dois lados e acaba se cancelando, tá? Então, a pressão de óleo menos a pressão de mercúrio é igual a zero. Ao fazer isso, eu tenho uma expressão, ó, ρgH do óleo menos ρgH do mercúrio é igual a zero. Então, ρ do mercúrio, ρ do óleo, tá? Eu conheço o H do óleo, mais ou menos, né? Que é 0,12, que transformei para metros, mais uma altura que foi deslocada aqui. O que falta conhecer é essa altura do mercúrio. Então, veja, se desceu, né? Se eu tenho mais X aqui para o óleo, então desceu X aqui no mercúrio também. Só que observem que o diâmetro de um lado é diferente do diâmetro do outro. Então, eu tenho que entender esta relação por conta da mudança de diâmetro, tá? Então, o que acontece? O mercúrio que estava aqui do lado esquerdo foi para o lado direito. Então, os volumes são iguais. O volume deslocado. Se o volume é igual, então eu tenho, ó, I, aí aqui está 2D, tá? Vou deixar em função de diâmetro mesmo. Aqui é 2D, o diâmetro do lado esquerdo.
pi 2D ao quadrado sobre 4. Vezes x, que é o volume que saiu do lado esquerdo. O volume que foi para o lado direito é π d ao quadrado sobre 4 vezes h. Eu quero conhecer este h. Então, eu fiz essa avaliação, igualei os volumes. Quando eu faço isso, eu encontro, olha, 4x é igual a h. Resolvi meu problema? Basta colocar 4x aqui, está tudo certo. Essa é a altura da coluna de mercúrio. 4x mais a altura que já tinha? Eu tenho que identificar, olha, o mercúrio, ele desceu x e subiu 4x. Logo, a variação da coluna de mercúrio não é simplesmente o 4x não, tá? É 5x, 4x mais x, tá bom? Então, por isso que aparece o 5x aí. Então, eu estou explicando isso daqui porque na resolução do livro, às vezes, não fica claro estas observações. E aí, basta pegar e resolver as continhas agora, tá? Eu conheço o rho do óleo, conheço a gravidade, conheço o rho do mercúrio e conheço também a gravidade aqui, né? Mesma coisa. E consigo determinar o x. Uma coisa que vocês não me perguntaram é em relação a este valor aqui. Por exemplo, 13,6 e este valor, aqui aparece também do mercúrio, 13,6. Esse SG, ou, em português, vai aparecer um GE, tá? Isso aqui é chamado de gravidade específica. Então, o que é que esse valor significa? Se eu quero saber qual é a massa específica do mercúrio, basta pegar e encontrar ou saber a massa específica da água, tá? E aí eu faço o produto, 13,6, por exemplo, vezes 1.000. Vai dar 13.600 aí quilogramas por metro cúbico. Então, o SG é a massa específica do material dividido pela massa específica da água. Tá claro para todo mundo? Ok? No caso, é a água, aquela situação padrão, né? Água, 4 graus Celsius, tal. É a situação padrão. Normalmente, sim. Se for numa condição diferente, é preciso estar especificado.